sou Emily Nóbrega. Aqui no Cabaré Espetáculo eu faço a maquiagem, também coordeno a equipe de figurino. Aqui no Cabaré Espetáculo, quando o Guilherme começou a ter as primeiras ideias, né, trazendo como referência o musical Moulin Rouge, Lucas, que é nosso produtor também, ele já trouxe pra gente umas ideias bem legais sobre as pesquisas históricas, né, que é uma função que ficou bastante ali dentro das perspectivas dele. Então ele trouxe professores, pesquisadores, pessoas que entendem mesmo da área historicamente falando, e a gente foi mergulhando nessas possibilidades. Foi aí que me foi assistir dessa parte de maquiagem e figurino. Porque a gente já trabalha, né? Assim, principalmente aqui no Norte, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? De coordenar funções muito separadinhas. Geralmente a gente faz tudo, né? Você dirige, você escreve seu espetáculo, você maquia, você vê o figurino. Então a gente acumula muitas funções aqui. Muitas vezes a gente não tem como valorizá-las. E eu acho que essa é uma grande oportunidade, né? Conseguir focar nessas funções de forma mais separadinha, sabe? De fato, tive que buscar, por exemplo, em alguns lugares como o Palácio do Rio Negro ou mobiliários no próprio Teatro Amazonas, que são prédios da época. Então eu tive que pesquisar com algumas professoras minhas da época do colégio, professoras de história, né, são historiadoras formadas. Falei com elas a respeito da Belle Époque na França e como isso ressoou aqui no Brasil, principalmente em Manaus, da Belle Époque, né, que a gente chama de Paris dos Trópicos. Foi um processo um pouco difícil, foi uma mineração de fato, porque a gente não tem o que deveria ser de fato documentado, a quantidade, a intensidade que deveria ser de fato documentada. Às vezes, de mobiliário, a gente dificilmente encontra como da época. O vestuário, a vestimenta, já foi um tanto quanto difícil, porque dificilmente, assim, principalmente de bordéis, de cabarés, sobretudo os cabarés, eram figurinos que não foram tanto preservados, diferentemente, por exemplo, de figurinos que estão no Teatro Amazonas porque fazem parte de peças. Na maquiagem, eu sinto que eu trabalho um pouco mais sozinha, né? Eu vou pesquisar, eu vejo quais são as referências, eu vejo imagens, busquei o Lucas para conseguir entender historicamente do que se tratava, mas figurino já é uma função um pouco mais ali, né, diversa, porque outras pessoas, né, aderem também. Por exemplo, costureira, aderecista, a pessoa que vai entender as paletas de cores. Então eu faço muito mais a função de coordenar aquilo que a gente quer, aquilo que o Guilherme concebeu, né, do que ir lá e conceber a proposta, enfim, física, né? Eu não vou lá, eu não costuro, né? Às vezes, mesmo não entendendo profundamente sobre um figurino, a gente costuma falar que a gente sabe muito o que a gente quer, né? Eu sei o que eu quero, eu sei para onde vai. E conversar com essas pessoas que costuram, que entendem disso, que sabem lá escolher um tecido ali comigo, sabe? Eu acho que já faz toda a diferença. Então, o trabalho da maquiagem ele é um pouco mais individual e figurino já é um pouco mais em grupo. Eu acho isso muito bacana justamente por misturar não só o técnico e o artístico, mas outros contextos sociais, históricos, que são tanto quanto relevantes para a nossa cultura. Porque eu acho que é isso que mantém a arte viva. Mantém não só a arte, quanto a cultura, quanto a sociedade viva. Eu imagino que figurino e maquiagem dentro de um espetáculo, principalmente musical, ele não pode ser uma coisa estática, no sentido que eu quero dizer assim. Quando a gente entra no âmbito da pesquisa daquilo que a gente quer fazer, por exemplo, maquiagem, eu vi que elas eram um pouco mais brancas, né, muito claras, e um olho marcado, mais escuro.
mas é um musical e tem outra perspectiva, são outras ideias, outras possibilidades, né? Dentro desse musical tem uma temática, né, principal. Então, misturei cores diferentes que pudessem agregar na figurinagem e no processo todo, sabe? Do começo ao fim, porque é um espetáculo dentro de outro espetáculo, né? Então, a pesquisa, apesar de ser histórica e a gente ter que seguir, né, uma linha de pesquisa, ainda assim eu acho que a gente tem uma liberdade maior, sabe? De trabalhar com essa perspectiva. Foi aí que eu comecei a trazer um pouco mais de cor. Se vocês puderem ver aqui no olho, eu coloquei um pouquinho mais de rosa, um tom avermelhado. Quando eu fecho, acho que dá pra ver um pouquinho. A boca, apostei em alguns tons um pouco mais escuros de vermelho, um pouco mais rosados. Então, em cada menina, eu fui trazendo uma paleta diferente, sabe? Mas que casasse aqui, que contrastasse com o nosso figurino. Foi uma ideia muito inteligente, uma ideia interessantíssima, na verdade, porque além de aliar a história do Amazonas, que já é um contexto um pouco esquecido, um pouco abandonado, é um projeto interessante, porque a teia criativa, na verdade, ela busca linkar não só figurinagem, quanto sonoplastia, quanto, como posso dizer, cenografia. E para mim foi um processo interessante de conhecer, de saber como é que funciona. Porque a gente vê, por exemplo, principalmente na televisão, em peças, já o produto final. E a gente só consome o produto final e às vezes não tem um contato maior com a produção integral. Como que é o processo de procurar cenografia, como é o processo de fazer vestimenta, como é ambientar tudo com aquele contexto sociocultural, que às vezes isso vem mais com o lado artístico, mas para apoiar o lado artístico a gente também tem a cenografia, a gente tem o lado técnico, que é isso que a teia criativa vem buscando fazer. Primeiro, antes de tudo, antes de só falar da importância do projeto em si, né, considerando as funções técnicas, eu acho que construir ele todo nessa ideia de trás para frente, praticamente, já dá um nó um pouco na cabeça do artista, né? Eu faço muito trabalho de direção e dramaturgia, então não ter um texto próprio, mesmo que seja uma ideia adaptada daquela obra muito conhecida, daquele clássico, ainda assim não ter um texto aqui concreto na mão, acho que ele dá um boom assim na cabeça da gente, né? Ele é uma explosão. Mas acho que conversando, assim, entendendo, a gente chegou no ponto. E partindo dessa possibilidade, né, da gente fazer esse projeto, considerando as funções técnicas dele, eu acho que ele é um ganho para a arte, um ganho para nossa cidade, não só para o Guilherme, né, que é o idealizador, não só para a Espatódia, que apoia esse projeto, não para a Emily, mas para a arte como um todo, né? Quando a gente vê que é aquele trabalho, aquela pessoa que desenvolve as suas funções por detrás das cortinas, ela está sendo valorizada, ela está sendo vista. A gente vê essas funções sendo exercidas de formas não individuais, né? Não tão ali escondidas, mas a gente vê o que eles estão fazendo, a gente acompanha o processo deles, a gente mostra isso para o mundo e fala, para eu chegar nesse figurino, para eu chegar nessa maquiagem, para eu chegar num espaço e ver tudo pronto, montado, um cenário, aquela pessoa precisou trabalhar ali dia a dia pensando na cor, pensando no melhor material, pensando na melhor equipe, para que tudo desse certo no final. Então, acho que valorizar cada profissional desse que trabalha por detrás da coxia, enquanto a gente vai lá e brilha naquele show, eu acho que é muito importante para a arte. Muito importante.